nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entregou os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar essa palavra para a sua vida e para a minha vida, onde a palavra do Senhor fala nessa noite que Jesus, ele nos vivificou através da sua morte, porque o homem, ele morreu nas suas iniquidades, o homem, ele morreu com seus pecados, porque a palavra vai nos dizer que o pecado consumado, ele traz a morte, e nós sabemos que o homem, ele pecou no jardim, e quando o homem pecou no jardim, ele trouxe a morte sobre si. E foi necessário o Filho do Homem, foi necessário Jesus vir morrer pela humanidade. E Jesus se sacrificou pela humanidade. E a palavra vai nos dizer que todos nós éramos filhos da ira, filhos do pecado. Aonde Jesus, ele veio nos resgatar dessa maldição. Ele veio nos resgatar do pecado, porque só Jesus pode nos resgatar. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando a gente vive na desobediência, nós somos direcionados pelo espírito maligno, onde o espírito maligno desse mundo é o inimigo da nossa alma, onde a gente fazemos a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. E nessa noite, meu amado ouvinte, eu quero te convidar para que você venha ter uma vida nova em Cristo Jesus, para que você venha conhecer a vida que se encontra em Jesus Cristo. Porque aquele que está fora de Cristo, ele está morto. Talvez você pense: como eu estou morto se meu corpo está aqui? Mas você está morto nos seus pecados, nas suas iniquidades, porque a vida está em Cristo Jesus. Onde a palavra vai nos dizer que antigamente nós éramos filhos da desobediência, onde a gente fazia os desejos da carne, onde a gente fazia aquilo que a carne nos dominava. Mas hoje somos filhos da salvação, filhos de Cristo, porque hoje nós lutamos contra os prazeres da carne. Os prazeres da carne é aquele que quer nos condenar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, meu querido, que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, mas haverá condenação para quem vive segundo a carne. Então Jesus, nessa noite, ele faz um convite para que você venha abandonar as práticas da sua carne, porque muitas vezes você está saciando a sua carne, você está gostando, está tudo muito bom, mas um dia vai ter a cobrança daquilo que você tem vivido na sua carne, porque a palavra vai dizer que todos teremos que prestar conta daquilo que nós fazemos no nosso corpo. Então seu corpo, meu querido, não é seu. Se fosse seu, você não teria que prestar conta. Mas a palavra do Senhor continua nos dizendo, em Éfeso 2, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então eu e você estávamos condenados. Eu e você sem Cristo não há como ter remissão dos pecados. O homem sem Jesus não tem como ele se redimir dos seus pecados. É como um vírus maldito que não tem uma cura. O pecado sem Cristo não tem como ser, não tem como ter cura, não tem como ser liberto. Porque nessa noite eu falo para você, meu querido, que Cristo, ele é a injeção, Cristo, ele é o antídoto que vai nos curar do pecado. Cristo é o antídoto que vai nos libertar do pecado. Então Cristo Jesus é a sua cura, Cristo Jesus é a minha cura. Então, em nome de Jesus, nessa noite, não é porque somos bons, não é porque eu sou merecedor, é porque tem Cristo. Pela graça sois salvos. A graça é algo que eu e você não merecemos. A graça é algo que Cristo está dando de graça
graça, Ele está dando a salvação de graça, Ele está te oferecendo a salvação de graça, e a salvação já foi liberta na cruz do Calvário, já foi libertado no Calvário. O que basta é o que é você crer, porque a palavra nos diz que todo aquele que nele crê terá salvação, todo aquele que o confessar como o Senhor da sua vida. Em Éfeso 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é porque eu faço a obra, a salvação não é porque eu prego, a salvação não é porque eu estendo a mão para alguém, a salvação não é eu posso dar a minha vida por alguém, que a salvação não é por isso. A salvação é porque Ele deu a vida dele pela humanidade. A salvação está porque Ele se sacrificou pela humanidade. Então Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único sacrifício perfeito, o único sacrifício que pode te salvar, te chama Jesus Cristo. Ei, meu amado, nessa noite eu te faço um convite: dê crédito à palavra de Deus, essa palavra que cura, salva e liberta. É a palavra que no princípio vai nos dizer, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo se fez carne e veio morrer como um cordeiro, o cordeiro mudo, o cordeiro que foi levado até a morte de cruz, o cordeiro que foi levado até o sacrifício, e ele morreu, ele pingou até a sua última gota de sangue, para que eu e você tivéssemos a salvação. O homem sem Cristo não será salvo, o homem sem Cristo não há oportunidade de salvação, o homem sem Cristo não tem como os seus pecados, não tem como ter remissão de pecado, porque Jesus, Ele é o redimidor, é aquele que veio redimir o pecado do homem. Cristo é aquele que veio salvar o homem. O homem não salva o homem. Não existe nome nessa terra, nessa noite, que eu prego aqui, que possa te salvar. O único nome que pode salvar é Jesus Cristo. O homem, ele quer ser muita coisa, mas ele não é nada. O homem quer ser alguma coisa, mas ele não é nada. Ele é apenas um homem feito do barro, a estrutura de barro, que tem um espírito, que tem uma alma, que foi feita alma vivente. Então quem nos dá a vida é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então ninguém verá o Pai a não ser pelo Filho. Ninguém tem o Pai como o Pai se primeiro não passar pelo Filho. Então Jesus Cristo, Ele te faz um convite: vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregado. Por quê? Porque eu sou a livre da humanidade. Eu sou aquele que vai aliviar a humanidade dos seus pecados. Eu sou aquele que vim morrer pelos seus pecados. Então nessa noite, meu amado ouvinte, essa é a palavra para a sua vida, a palavra de salvação, a única que salva, a única que cura, a única que liberta. Jesus, Ele é o antídoto. Ele é o antídoto que purifica o pecado do homem. Quando o homem crê, quando o homem aceita. O que eu quero dizer, irmão? Você não tem pecado. Essa carne, o pecado foi condenado nessa carne, mas o que está dentro é puro. O que está dentro é puro, porque a palavra vai dizer que o espírito é contra a carne como contra o espírito. Então quem está reinando na sua vida é o espírito ou a carne? Se for a carne, você terá uma condenação para a sua vida, mas que for o espírito, meu amado, você terá a salvação em Cristo Jesus. Então nessa noite, que essa salvação entre na sua casa, que essa salvação entre na sua vida. Ainda há oportunidade de salvação enquanto Jesus não voltar, mas depois que Ele voltar é muito tarde, e Jesus está voltando, a trombeta vai soar. Mas enquanto isso, meu querido, dê crédito à palavra de Deus, porque ela é a que salva, cura e liberta.